Amém? Sem perca de tempo, você que tem a Bíblia Sagrada, por gentileza, abra na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e o versículo 1 e o versículo de número 2. Amém? Grato ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade de estar ministrando aqui na nossa congregação. Expliquei para os pastores, na última vez, a gente trabalha com transporte, então a gente só sabe para onde a gente vai quando chega de manhã. E fui para Mantenópolis, expliquei ao pastor, mas explicando à igreja também o que aconteceu, e na volta houve um trânsito ali na altura de Ibiraçu e não conseguimos chegar. Mas aprove a Deus que na noite de hoje surgiu essa nova oportunidade e nós falaremos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 12 e o versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo de número 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Algumas traduções diz assim na parte B do versículo 2: Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Repete isso que a gente vai meditar muito nesse versículo. Parte B, versículo 2: Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita. Aleluia. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui com a incumbência, com a grande responsabilidade, Senhor, de falar à tua igreja, Senhor. O Senhor conhece a minha vida, conhece o meu coração, ó Deus, e sabe que eu estou aqui, Senhor, mais uma vez dependente do Senhor, ó Deus. A casa é sua, Senhor, e o Senhor aqui dentro faz a tua vontade, Senhor, ser conosco para a glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar nessa noite, amém? Amados, o pastor fez esse convite no domingo, já faz algum tempo, na verdade já faz alguns anos que a gente medita na palavra de Deus, e apesar de ter lançado o versículo na carta de Paulo aos Romanos, né, como acabamos de ler, a história que eu quero contar para você é uma história muito conhecida, é uma história que já serviu de tema para muitos filmes, novelas. E só que nessa noite eu não quero trazer para você a visão de um cineasta, de um diretor de cinema ou de um roteirista. Li essa palavra ela fala muito ao meu coração por muitos anos. Até mencionei aqui que há alguns 16 anos atrás, aproximadamente, estava eu dentro de casa, morava em uma casa de um cômodo, minha esposa, eu de folga, minha esposa do lado de fora estendendo algumas roupas, e eu em cima de uma cama com uma Bíblia, fazendo anotações, com alguns livros, e eu maravilhado, e eu saía na porta para falar para ela, para pregar para ela, porque a primeira pessoa que tinha, a Sara ainda muito nova, a primeira pessoa que eu tinha para falar esta palavra era minha esposa. A saber, a palavra, a história que eu quero dividir com os irmãos nessa noite, se encontra no livro de Juízes, e o capítulo de número 13, é a história sobre Sansão. Quero adiantar um pouco, né, para não ser muito extenso, a história é longa, e eu quero aqui resumir de forma eficaz essa história. Como eu disse, eu não estou trazendo aqui uma visão do cinema, ou uma visão de alguma novela. Eu quero trazer a visão dentro da palavra de Deus. Até aconselho você ler, tá, do capítulo 13 ao capítulo 16 do livro de Juízes, essa história. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou sobre a escravidão dos filisteus por cerca de 40 anos. E a Bíblia diz que o Senhor manda um anjo, e esse anjo, ele aparece a uma mulher. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas sim o nome do seu esposo, por nome de Manoá.
e diz para ela, a Bíblia fala que essa mulher é estéril, e diz que no tempo da vida, ou seja, 9 meses, essa mulher daria luz a um menino. E já dá algumas ordens, ou alguns ensinamentos de como é que esse menino deveria ser educado, deveria ser ensinado durante a sua infância. E o anjo diz dessa forma, olha, esse menino será nazireu de Deus, ou seja, alguém escolhido por Deus. Ele não poderá beber vinho, ele não poderá comer coisas imundas, e também navalha, ou seja, o cabelo dele não poderá ser cortado. Assim foi feito, só que quando o anjo apareceu a esta mulher, o seu esposo Manoá não estava presente. Então ele ora ao Senhor e pede que o Senhor envie novamente esse anjo. Assim acontece, o anjo volta mais uma vez e dá todas as instruções. O tempo passa, esse menino nasce. E quando ele nasce, o seu pai dá várias instruções para ele, e ele vai até a tribo de Dan, e segundo a palavra de Deus, certo dia, ele passando por uma cidade chamada Tina, ele vê uma mulher e ele se apaixona por ela. Ele volta aos seus pais e diz para ele, ora, eu gostei desta mulher e eu quero me casar com ela. Já parênteses aqui para dizer que esta mulher, ela era filistia e ele, israelita. Se ele foi alguém separado por Deus para vencer os filisteus, não era do agrado de Deus que ele se casasse com a mulher. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite para alguém que tenha um relacionamento com alguém que não serve a Deus. Não, mas eu vou me relacionar e depois eu ganho ele para Jesus. Os seus pais te repreenderam. Porventura não tem mulher aqui dentro de Israel? Você vai se apaixonar por uma dos filisteus, dos nossos inimigos? Porventura, eu comecei a ler mais um pouco e entendi que nesta ocasião específica, o Senhor estava buscando uma ocasião para pelejar contra os filisteus. Ele se casa com essa mulher e o primeiro erro de Sansão foi a desobediência. Como eu disse, o anjo apareceu para o seu pai, ele nasce, o seu pai ensina para ele que ele não deveria beber bebidas fortes. E no seu banquete, no seu casamento, nas suas bodas de 7 dias, ali ele prepara um banquete, ele serve vinho a todos e bebe também. E ali ele já coloca um enigma para que os filisteus descobrissem esse enigma. A história vai dizer que eles não conseguem, é ofertado para eles 30 mudas de veste. A Bíblia diz que agora os filisteus começam a meio que perturbar a esposa de Sansão, falando para ela, olha, se você não descobrir qual é o enigma, nós mataremos a ti e também o seu pai. A Bíblia diz que agora Sansão volta a esses filisteus que fizeram essa ameaça, e ele não revela para eles qual era o enigma. Muito revoltado com isso, esses filisteus, por cerca de 30 homens, matam sua esposa e o seu pai queimados vivos. Sansão fica sabendo disso. Nessa época estava a colheita dos filisteus, estava tudo guardado num certo local. A Bíblia diz que ele junta 300 raposas e atia fogo na cauda dessas raposas. A Bíblia vai dizer que as raposas saem correndo e queima toda a produção, toda a colheita dos filisteus. Sobe-se então a ira muito grande dos filisteus. Eu vejo aqui Sansão agindo com o coração. Eu vejo Sansão sendo uma pessoa desobediente, uma pessoa que desde menino, desde novo, aprendeu tudo quanto deveria agir, tudo quanto deveria andar nos caminhos segundo que o segundo pai dele estava falando para ele. Quantas vezes eu e você sabemos qual é a vontade de Deus, mas segundo a nossa própria mente, a gente prefere fazer do nosso jeito. Eu estava num propósito de oração com Deus, a respeito de uma mudança de escala no meu emprego. Eu falei, Senhor, desse jeito vai ficar ruim para mim. E o Senhor preferiu que não fosse do jeito que eu achava melhor. E a palavra de Deus para minha vida foi essa, porque a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Irmã Vera, eu aprendi que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou dizer um negócio para você, talvez você já tenha mais de 50 anos de idade, talvez você conhece a Bíblia de um lado ao outro. Eu vou dizer algo que talvez possa desapontar, você não sabe o que é melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim. Só que eu digo aqui, disse aqui várias vezes, quando a gente se coloca diante de Deus, querendo saber qual é a vontade dEle para nossas vidas, é certo que seremos abençoados.
Quantas vezes eu prefiro dar um jeito, dar o meu jeito, e a gente acaba quebrando a cara, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Talvez estou falando para pessoas aqui nessa noite, que está aqui dentro, mas a sua mente está longe daqui. Pessoas que depois desses louvores que foram entoados, não conseguiram sentir a presença de Deus. Pessoas que estão com a sua mente tão turbada com situações do dia a dia, que ele não consegue entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela também é agradável. Voltando para a história, a Bíblia diz que logo após Sansão tacar fogo na seara dos filisteus, se juntam cerca de 1000 homens, agora judeus, do lado de Sansão. Sansão está numa rocha, chamada Rocha de Etã, e esses homens descem até onde Sansão estava. Eles falam: olha, nós te amarraremos e te levaremos para a mão dos filisteus. Sansão pergunta para eles: porventura vocês irão me matar? Ele: não, a gente não vai te matar, mas a gente vai entregar você na mão dos inimigos, ou seja, na mão dos filisteus. A história diz que então é feito, ele é amarrado e é levado, e é entregue a 1000 homens, 3.000 homens judeus levam Sansão a 1000 homens filisteus. Quando chegam lá, como se fosse um fio pequeno, Sansão arrebenta aquelas cordas. E a Bíblia diz que tinha uma queixada de jumento. A quem não saber, que a queixada de jumento é uma mandíbula de um animal morto. A Bíblia diz que apenas com uma queixada de um jumento, ele mata 1000 homens dos filisteus. Era algo sobrenatural. Quando você lê a história, você entende que é impossível um ser humano, sozinho, ter tanta força como ele tinha. A ira dos filisteus sobe mais ainda. Agora, Sansão, sabendo que a sua esposa tinha sido morta, a ira dele aumenta mais ainda. E os filisteus procuram sempre uma ocasião para tentar pegar Sansão. Eu aprendi uma coisa dentro dessa história, que Sansão, ele brincava muito com a natureza. Vai um recado do pregador nessa noite: não brinque com a sua natureza. A nossa natureza, ela tende ao pecado. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Porque é bem mais fácil a gente fazer o errado do que o certo. Agora, se você não tiver verdadeiramente com seus olhos fitos no Senhor, independente de qualquer circunstância, você preferir ser obediente, porque o inimigo, ele não desiste. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que têm 50 anos que servem ao Senhor, e você sabe disso, ele não desiste. Ele vai esperar, ele vai tentar em você, vai tentar no seu casamento, e se não conseguir, ele vai nos teus filhos também, mas ele não desiste. Por isso não podemos tosquenejar, não há sequer um segundo, depois que você aceita a fé, aceita a missão de ganhar almas para Jesus, de falar da palavra dele, enquanto não cruzarmos os portões celestes, não há descanso nessa terra. Eu quero dizer para você nessa noite, você conhece a história e sabe que Sansão virou motivo de chacota. E eu quero nessa noite que você tenha uma convicção de algo: eu não posso ser chacota para o diabo. Talvez você fale: não, mas eu subo um monte, eu oro todas as madrugadas. Só que a vida, a caminhada cristã, ela é longa. O apóstolo Paulo, ele fala, que é uma carreira, e nem sempre aquele que larga na frente, ele consegue chegar até o final. Você vê geralmente nas corridas, que tem por aí, geralmente quem arranca primeiro não consegue chegar. Então é dia após dia e sem parar. Talvez você tenha uma arrancada muito boa, mas na metade do caminho você já está cansado, precisa de água, e aquele que está ali, passo a passo, ele quer chegar. Nós precisamos cruzar os portões celestes. Enquanto isso não acontecer, o inimigo não vai desistir de mim e de você. Essa palavra é séria, você sabe por quê, amados? Porque a gente vive épocas, eu particularmente, tenho vários colegas, amigos, alguns foram até, com muita humildade eu digo isso, a minha esposa é prova, foi filho nosso na fé, pessoas que aceitaram a fé depois da gente, e colaram na gente para poder buscar a Deus, e muitos desses ficaram pelo caminho. E aí eu fico olhando, muitas vezes Deus faz promessa para mim e para a sua vida, e a gente muitas vezes não tem a paciência em esperar no Senhor. E se o Senhor não fizer, eu dou o meu jeito. Está demorando muito, eu vou dar meu jeitinho, eu estou orando, pedindo um casamento, até agora não apareceu, então eu vou por aí procurar. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida.
A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela também é agradável. Eu preciso repetir para você aqui nessa noite que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela também é agradável. Não importa se você é formado em teologia, se você conhece a Bíblia toda, ou se você tem 50 anos que serve ao Senhor. Todos nós precisamos trilhar no caminho da desobediência, da obediência, para que não viramos chacota do inimigo. Tem um amigo, lá em Cariacica, a gente subia monte, trabalhávamos na área da Vale, de ajudante. Minha esposa lembra disso, saímos todos os dias. É uma campanha que não acabava, de segunda a segunda-feira, com chuva, sem chuva. E certo dia, minha esposa a Sara estava ainda muito pequena, passando mal, e ele foi na minha casa, me chamou para a gente ir para o monte. Falei, varão, hoje não vai dar, a Sara está passando mal. E ele falou comigo dessa forma, olha, o nosso descanso não é aqui. Eu falei, eu te entendo, varão. Só que a gente também tem que cuidar da nossa família. Tem que ter sabedoria, porque o inimigo, ele vai onde a gente menos espera. Talvez você está pronto, você está preparado, esperando um ataque de um lado e ele vem do outro. Você está entendendo? E a única pessoa, não sou eu, com o meu conhecimento humano, não. É Deus, com o Espírito dele, sempre nos alertando. Eu já disse isso aqui, vou repetir de novo. Deus é o mais interessado em que sejamos abençoados. Você está entendendo? Deus é o mais interessado. Talvez está tudo, esses dias eu fiquei com a minha mente turbada. Falei, Senhor, sabe, tem outras pessoas para ocupar esse espaço na escala, é eu mesmo. E o Senhor, é você mesmo. E aí o que eu faço? Amém. Se o Senhor quer assim, falei com a minha esposa, dá um nó na garganta na hora de a gente falar isso. Deus quer assim, eu estou falando do que eu estou vivendo, amados. Que às vezes, você talvez vai se deparar com pessoas que possam dizer algo, eu estou falando da minha vivência. Buscar a Deus pedindo uma resposta para uma direção e Deus me dá para outra. E eu vou na que Deus mandou. Está entendendo? É o segredo de você ter uma vida abençoada. Porque nos dias de hoje, a gente às vezes quer mostrar para as pessoas que a gente está bem. Mas só Deus sabe como é que está a briga interna. Só Deus sabe. Talvez o carro novo, talvez o emprego daquele, mas só Deus sabe como é que foi para conseguir aquele emprego. Será que mentiu? Falou que tinha experiência e não tinha? Sabe, aquele jeitinho que às vezes nós seres humanos, até mesmo cristão, damos um jeitinho para conquistarmos e para mostrar para terceiros que estão bem. Mas eu e Deus sei, não está legal. Isso não foi certo o que eu fiz. E Deus não vai te impedir, eu aprendi isso. Deus não vai me impedir você de fazer o que você quer. Fala-se muito de democracia, esse ano tem eleição. Não existe um ser mais democrático do que o nosso Deus. Ele nunca vai te obrigar você a ser obediente a Ele. Porém, a consequência ela existe. Está entendendo? É como o pecado. Deus não vai te impedir, Ele vai me alertar. Agora, me impedir de pecar, Ele não vai me impedir. Agora, o problema é depois, porque o pecado Deus perdoa. O problema é a consequência do pecado. E aí talvez seja por esse motivo que nesses últimos tempos que a gente está vivendo, tantas pessoas que começam muito bem, mas não suportam o processo. Porque às vezes a gente apresenta Jesus, não é que seja errado, os irmãos me compreendam por gentileza. Apresentamos Jesus como um resolvedor de problema, pastores. Né? Não vem, não está casado, você vai ter um casamento. Você é problema de saúde, Deus é médico dos médicos. Apresentamos Jesus, não que Ele não seja, repetindo novamente, como um resolvedor de problema. Certa vez, os discípulos andando com Jesus ficaram maravilhados do que Jesus estava fazendo e disse, mestre, olha, a multidão nos segue. Jesus sabia por que aquela multidão estava seguindo, não era por causa da palavra dele, é pelo que Jesus podia oferecer. Aí Jesus responde para os seus discípulos, não vos alegrei com isso, alegrai-vos primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Você está entendendo? É diferente. Tem pessoas que querem chegar a Deus buscando alguma coisa, e nós às vezes, não que é errado, terceira vez repetindo, apresentamos Jesus como um resolvedor de problema. Só que tem pessoas que só querem o seu problema ser sanado, resolveu o problema, tchau. Faz a campanha, recebe a bênção e não volta mais. Vem aqui, Deus usa o vaso, usa o profeta, usa o pregador na palavra, usa os levitas nos louvores, para conseguir. Mas só que vai acontecer tudo de novo, sabe?
Ele não entende que Jesus não é um ser para ser usado. É triste que tem pessoas que têm essa mentalidade e acham que ele pode enganar Jesus. Porque a palavra dele, a sua Bíblia diz que os olhos dele acampam ao redor da terra, enxerga os bons e os maus. Eu vou voltar para o texto. Sansão desce novamente a Gaza, e quando ele chega lá, ele vai até um prostíbulo, ou seja, uma pessoa que não poderia beber bebida forte, deu banquete no seu casamento. Seria bom que ele não se envolvesse com mulheres de outras etnias, melhor dizendo, né? Mulher da Filistia, e ele se envolve. A história diz também que ele não poderia comer comida forte, comida estragada, com outras palavras. E a Bíblia diz que certa vez, ele passando um certo caminho, um leão surge para ele e brama. A Bíblia fala que ele rasga o leão com as mãos. Passa alguns dias, quando ele volta, dentro da carcaça do leão, tinha um enxame de abelha. A Bíblia diz que ele pega, come daquele mel e ainda leva para os seus pais dentro de casa. Às vezes a gente erra e leva outras pessoas a errarem também. E quando eu erro sozinho, é eu e Deus, Senhor, estou nas tuas mãos. O problema é quando você induz a outra pessoa a fazer. Você sabe que é errado, você tem um ensinamento, você tem um conhecimento, você erra e ainda faz com que pessoas em volta de você pequem também. A história diz que ele entra nesse prostíbulo e lá ele se apaixona por uma das mais famosas da história bíblica. Todos conhecem, Dalila, prostituta. A Bíblia faz questão de dizer que era prostituta. E ele se apaixona por ela. Os filisteus, então, descobrem que ele está em Gaza e tentam mais uma vez criar uma forma de pegar ele. E ele é apaixonado, homem apaixonado é terrível. Mulher também, né? O ser humano apaixonado, a paixão, ela é terrível. E ela agora começa a tentar persuadir Sansão para descobrir de onde vinha a sua força. E ele começa a criar um monte de enigmas mentirosos e não fala para ela. Mas ela insiste. E na terceira vez, ele vai e revela para ela: olha, desde pequeno, nunca subiu navalha na minha cabeça. A Bíblia diz que ele dorme neste quarto. Ela chama os filisteus vêm até ele. Corta o cabelo dele. Arranca os olhos dele. Coloca ele para fazer o serviço que os bois faziam, de moer o trigo. Como se fosse uma espécie de um carrossel. Colocava os bois. O serviço que era para o boi fazer, o Sansão estava fazendo. Eu disse antes, Sansão virou chacota. Agora você imagina, tenta botar na sua mente. Uma pessoa escolhida por Deus para vencer os inimigos, virar chacota dentro da terra dos inimigos. Tinha tudo para dar certo. Eu estou falando aqui para uma igreja, estou falando aqui com um povo que tem tudo para dar certo. Quando eu digo tudo dá certo, eu não estou falando de ficar rico aqui nessa terra, não. Tudo dá certo para mim e para o céu, porque aqui vai ficar. Não é pecado você trabalhar, você correr atrás, você estudar, para você ter o melhor conforto, para você e para a sua família. Não há nada de errado nisso. Mas para mim, o mais especial é a gente que lê esta palavra e crê nela. Que tem uma diferença de ler, conhecer e acreditar. De cada detalhe que está aqui é verdadeiro. E esta palavra diz que Jesus está voltando. Aí você imagina, antes Jesus volta. Quantos hoje que talvez cantaram? Eu e minha esposa dentro do carro, a gente viu um jovem novo. Pela aparência, muito drogado, e eu falei, talvez até um servo de Deus, talvez uma pessoa que tem profissão. E se a gente não vigiar, irmãos, o diabo, ele é terrível. A Bíblia diz que ele brama feito um leão, ele não é um leão. Mas por que a Bíblia não fala, não deixa bem claro? Porque, conjecturar aqui, a Bíblia diz, poderia dizer que Satanás, ele late feito um cachorro. Cachorro é mais fácil, né? Agora, com o leão é mais complicado. Ele não é. Porque às vezes a gente coloca, está debaixo dos meus pés, né? Pisa na cabeça dele. Livro de Judas, se não falha a memória, a Bíblia diz que nem mesmo o anjo do Senhor usou de autoridade contra Satanás, mas diz, o Senhor te repreende. Você está entendendo? Se você for observar a gente, o nosso inimigo, irmãos, a gente vai ficar com medo, não é disso que eu estou falando.
que eu disse que a gente precisa ter vigilância. Porque eu e você, chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que a gente dá uma diminuída na busca e ele está ali, só esperando. Eu e você não podemos, de forma nenhuma, virar chacota de Satanás. O ímpio que nos critica lá fora, ele ama ver isso. Rapaz, talvez a gente pense, não, mas comigo não, eu jamais, porque eu? Não tem diferença. Desde o momento que você levantou a mão e aceitou a fé, há uma briga terrível. Enquanto eu e você deitamos na nossa cama para descansar para o dia seguinte, Satanás com seus demônios estão fazendo reunião. Como é que eu vou fazer para derrubar ele amanhã? Hoje ele venceu, e amanhã como é que eu faço? Essa palavra é séria, amados. A gente vive às vezes assim, né pastores? Né? Vou lá, eu vou, sabe? Parece que é só um evento, né? Vou lá na igreja e tá tudo bom. Não, é uma briga. A gente não sabe. O salmista diz que o Senhor dará ordem aos anjos para nos guardar durante todo o tempo. Você está entendendo? Se quer um segundo, desde o momento que a gente levanta a mão e aceita a fé, a briga é terrível. Eu e você não podemos tosquinejar. Não podemos, eu vou repetir, não podemos descansar, não há tempo. E o tempo vai passando e a coisa vai piorando mais ainda. O seu vizinho que escuta você louvando, você botando louvor, eu tenho certeza, eu imagino, na verdade, lá vai mais um crente. Mas crente igual ele? Você está entendendo? Eu não, perdoa a expressão, eu não vou deixar. Eu vou brigar até o fim, porque eu não vou ser chacota de Satanás, eu não vou deixar que o mundo vai ficar rindo na minha cara. Olha lá o pregador, é ele que cantava, é ele que era obreiro. Olha lá como é que ele está. Isso serve para todos, tá? Não, com perdão, com todo respeito. Não, eu sou pastor, comigo não. Não, eu sou obreiro, eu sou formado em teologia, sou cantor, não importa, não faz diferença. A briga dele é a mesma contra a minha e a sua vida, não adianta. Você está entendendo? Sansão virou chacota. Um homem que foi escolhido para vencer os inimigos agora está servindo, fazendo papel de palhaço diante dos seus inimigos. A Bíblia diz que agora, só na parte de cima, era 3.000 pessoas, vamos colocar assim no camarote. Estava lá, Deus de Dagon, lá a estátua de Dagon. Sansão, cego, e pedindo a Deus, Senhor, renova minha força só uma vez mais. A Bíblia diz que ele estava amarrado entre as duas colunas que sustentavam, a coluna central, que sustentava o templo. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão volta a crescer. E ele puxa, as cordas estavam amarradas, ele puxa os braços e o templo cai. A história de Sansão acaba assim. Uma pessoa que foi escolhida por Deus, desde o ventre da sua mãe, para vencer os inimigos, morreu junto com os inimigos. É interessante que a Bíblia faz questão em dizer, Leandro, que morreu mais gente junto com ele do que ele matou vivo. Morreu mais gente na morte dele do que pessoas que ele matou vivo. Essa é a vontade do inimigo para nossas vidas. Mas a vontade de Deus, ela é diferente. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Eu e você não podemos tosquinejar nem sequer um segundo. Porque se com você não dá certo, ele vai investir nos seus filhos. Se não der certo com seus filhos, ele vai investir em alguém na sua família, no seu emprego. Aonde ele puder, ele vai arrumar um problema para tirar você do eixo. É séria essa palavra. Mas o Senhor, Ele nos dará vitória. Amém? Se coloca de pé nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero crer que esta palavra, ela ficará no seu coração. A qualquer momento da vida, não pense, não ache que você pode ficar tranquilo. Você precisa buscar incessantemente a presença de Deus para a sua vida. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra foi pregada, Deus. E a Tua palavra diz, ó Deus, que ela não volta vazia para o Senhor, porque ela faz aquilo que lhe apraz primeiro, Deus.
Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor, nos fortalecendo, ó Deus. Que nós possamos estar convictos, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai, estar cada vez mais, ó Pai, envolvido com as coisas que são de cima, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a perseverar na Tua presença, Senhor. Sabemos, ó Pai, que as lutas são grandes, ó Deus, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, Pai, para a glória do Teu nome santo, Deus. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.